Nosso tema, a ansiedade e a perda. Quero aproveitar para cumprimentar também quem está nos acompanhando pela internet. Lembrando que desde o começo desse semestre, você tem acesso gratuito às palestras, tanto por esse QR Code que você tem no seu material, que direciona você para uma página de internet, onde você pode inclusive fazer o download das palestras, como também pelo YouTube. O YouTube, a cada terça-feira sai a palestra da semana anterior. Então hoje já está no ar no YouTube a palestra da semana passada, gravada aqui em Londrina, tá certo? Você pode compartilhar, divulgar, assistir junto com alguém, dividir isso com alguém. Nosso texto, Salmo 137, primeiro verso ao verso 6, diz assim: Junto aos rios da Babilônia nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: Cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. A brincadeira de bem me quer e mal me quer nasceu na França, já há alguns séculos. E é, na verdade, uma tentativa de canalização de ansiedade. A brincadeira de bem me quer, mal me quer é praticamente um rito compulsivo. Ela serve para distrair a pessoa em relação à sua angústia sobre ser ela ou não amada pela outra. Que esse é um dos maiores dramas que a gente enfrenta na vida. A dúvida sobre se somos amados por quem nós amamos. E no Brasil, na língua portuguesa, essa brincadeira ganhou contornos ainda mais característicos, porque à medida em que ela estabelece apenas duas opções, bem me quer, mal me quer, ela foge da questão mais aguda, que é a questão não me quer. Porque bem me quer, mal me quer é quase a mesma coisa. Você querer mal alguém não é de todo ruim, porque é sinal de que essa pessoa de alguma maneira impacta você, ainda que num primeiro momento de forma negativa. As nossas avós diziam isso, elas diziam assim: quem desdenha, quer comprar. Sabe aquela menina que fala muito mal do menino? Está apaixonada pelo menino. O menino que fala mal da menina, está encantado com a menina. Porque o amor e o ódio são muito próximos. Quando você fala muito mal de uma pessoa, aquele cara é terrível, não suporta aquele cara. Perceba que é você quem precisa estar sempre falando sobre ele. É você quem precisa mantê-lo na pauta. Há uma atração. Mesmo que essa atração seja reconhecida num primeiro momento como ruim, ela existe. O contrário do amor não é o ódio. Porque você só odeia alguém que você, na verdade, gostaria de amar, mas não está encontrando motivos no momento para amar. O contrário de amor é a indiferença. Não deixa de te amar quem te odeia, mas deixa de te amar quem simplesmente desconhece a sua existência. Às vezes uma criança odeia um pai e uma mãe. Mas isso é o quê? Amor ferido. A mãe mandou o filho tomar banho, o filho não quis, a mãe deu uma chinelada, o menino olhou para ela e falou: eu te odeio. A mãe falou: você me odeia, mas vai tomar banho mesmo assim. Porque a mãe sabe que aquele ódio momentâneo é uma contrariedade, é um constrangimento, é uma revolta por ser refém do objeto amado. Agora, quando você não liga, aí sim o amor foi embora.
quando você simplesmente não se deixa tocar mais pela pessoa, aí sim o amor foi embora. Então, bem me quer, mal me quer, significa eu prefiro pensar que me ama ou que me odeia, mas não quero pensar que simplesmente não liga para mim. Porque é o grande drama da vida. Essa dúvida sobre se somos amados ou não por aqueles que são objeto do nosso amor. E é importante a gente falar sobre isso para falar sobre perda, porque a perda tem essa dinâmica. Para a gente falar sobre perda, a gente tem que entender primeiro o lugar do eu nessa dinâmica. Porque do eu não posso me perder. Como disse o filósofo Tiririca, verdade, eu nunca consegui fugir de mim, porque onde quer que eu ia, eu estava lá. Espetacular. Filosofia profunda. O eu, a minha consciência de mim mesmo, dessa, a não ser que eu tenha uma doença grave, uma limitação grave, cognitiva, eu não consigo me livrar. Eu sei quem eu sou. Eu me reconheço. Eu tenho um compromisso inalienável comigo. O psicanalista francês Jacques Lacan falou disso através de uma teoria que ele chamou de estádio do espelho, que dá conta daquele momento em que a criança se reconhece pela primeira vez olhando no espelho. Porque quando a criança nasce e você coloca ela depois de um tempo na frente do espelho, ela realmente acredita tratar-se de outra criança. Então ela tenta tocar, interagir. Tem até um vídeo que viralizou na internet de um menino que se vê no espelho, aí ele tenta pegar o outro menino e daí vai atrás do espelho para ver se o menino está lá. Ele ainda não reconhece a si mesmo. Mas tem um momento, a gente não sabe precisar que momento é esse, que você coloca a criança na frente do espelho e pela primeira vez ela sabe que se trata dela própria. É louco, porque ela fica excitada, oriçada, agitada. E geralmente esse momento é acompanhado de uma palavra de afirmação, não é? Do tipo, é você. É você mesmo, é você, essa aí é você. E a partir desse dia, nunca mais, exceto por doenças graves de ordem mental, ou alcoolismo também, porque o alcoolismo também pode tirar essa capacidade. À exceção de doenças ou alcoolismo, a pessoa nunca mais vai deixar de reconhecer-se no espelho. Você vai passar a vida olhando no espelho e sabendo que se trata de você. Só que cedo na vida você descobre o tal do outro. Esse outro com quem você se relaciona. Esse outro que é uma mãe, é um pai, é um irmão. Cedo na vida você descobre que o mundo não é só você. Num primeiro momento ele é só você. Mas cedo ele deixa de ser só você e apresenta para você o tal do outro. E esse outro interage com você. A sua mãe, no caso, te deu algum alimento, o seio para você se alimentar. O seu pai veio e trouxe um colo, uma brincadeira, um afago. Um irmãozinho trouxe uma risada, uma brincadeira, um jeito de ser, uma tia, uma avó. Cedo o outro entra na nossa vida e se torna objeto do nosso amor. Por quê? Porque nos dá prazer, porque nos dá satisfação. A mãe que amamenta o filho enche o filho de satisfação e de prazer. O pai que embala o filho enche o filho de satisfação e de prazer. E a resposta do filho para esse outro que o cuida, o alimenta, o embala é amor. De repente, esse outro passa a ser importante para nós. Daí vem o início do medo de que ele deixe de nos dar aquilo que se tornou tão importante. A mãe que alimenta também é a mãe que depois de alimentar some. O pai que embala também é o pai que depois de embalar dá uma desaparecida. Depois ele volta, depois a mãe volta. Só que às vezes só volta depois que eu choro. Como é que funciona isso? Para uma criança é muito difícil entender como é que funciona a vida.
Ela tem, de repente, o objeto do seu amor, de sua satisfação, de seu prazer presente, e de repente esse objeto some, desaparece. E aí só quando ela chora que volta, e não volta na hora, não necessariamente na hora, às vezes até demora um pouco. Então, cedo a criança aprende que para continuar recebendo do outro aquilo que a satisfaz e que lhe dá prazer, ela precisa fazer esforços no sentido de agradar esse outro. Então, seu filho pequeno, você que tem filho, várias vezes você percebeu que de algum modo ele estava tentando agradar você. Com uma risada, com um jeito, às vezes até com um xixizinho, um cocôzinho. O Donald Winnicott, que é um pediatra americano, falou que o cocôzinho da criança é o primeiro presentinho que ele dá para a mãe. E não tem mãe que não fique contente. Você que viu sua esposa trocando fralda, quantas vezes ela não estava extremamente feliz com aquele momento? Ai, que coisa linda, olha quanto cocô. Ai, meu filho, olha, mas esse faz que é uma beleza. E a criança fica contente, ela sente que agradou. Por quê? Porque o pesadelo da mãe é que ela não faça nada. Sabe a criança que não faz nada, que não solta nada? E aí a mãe fica desesperada, está doente. Essas relações no começo da vida são muito sutis e muito poderosas. Porque qual que é o medo dessa criança? Qual que é o medo desse ser que está começando a aprender com a vida? Que ele ame esse outro, mas o outro não o ame. Não lhe dê mais aquilo que é tão importante para ele. Ele quer amar, mas ao mesmo tempo quer ser amado. Isso eu estou falando é sobre todos nós, ok? Nós todos amamos, mas também queremos ser amados. Só que, nesse processo de sermos amados, de querermos o amor do outro, nós começamos a descobrir que nem sempre correspondemos às expectativas. Então, assim, eu estava crescendo lá na minha casa e minha mãe me amava, meu pai me amava, mas às vezes eles brigavam comigo. Às vezes eu era repreendido, às vezes eu levava até uma chineladinha. Então, também cedo na vida eu aprendi que ser amado é uma questão de corresponder às expectativas e de não falhar. Não quer dizer que isso seja verdade, entendeu? Você que tem filho, você nunca deixou de amar seu filho só porque ele cometeu um erro. Mas no coraçãozinho dele, ele sentiu que sim. Por quê? Porque você ficou bravo. Porque você ameaçou. Porque você olhou feio. E é muito rápido na vida que a gente aprende a diferença entre um olhar bom e um olhar feio. Estou falando olhar feio no sentido daquele olhar que a gente força feio. Não estou falando desse olhar nosso que já é feio por natureza. Falando daquele que a gente força. Porque a criança faz uma coisa bonita, ai, que lindo, ai, vem cá. Faz uma coisa errada, não pode. Vai ficar de castigo. É cedo que a gente percebe que as reações são diferentes. E aí o que a gente começa a desenvolver? Uma necessidade de corresponder sempre. É o que eu estou chamando aqui de eu ideal. Eu não sou amado como sou. Eu sou amado se conseguir atender às exigências e às expectativas do outro. Então, para que ele me ame, eu tenho que alcançar um eu ideal. Eu tenho que ser tal como ele espera que eu seja, para que ele me ame. Então, eu vou fazer esforços para ser tudo que o outro espera que eu seja. Sabe quando que você fez isso? Quando você conheceu uma garota e apaixonou por ela. Se apaixonou pela garota. Aí ela fala assim, eu gosto de menino que usa camiseta branca. No outro dia está lá você de camiseta branca. Não, porque eu gosto de menino que leva para tomar sorvete. Ah, você não quer ir tomar um sorvete? Quando a gente percebe que uma pessoa é importante para nós, a gente se esforça para fazer aquilo que ela gosta, que ela quer, que ela deseja, que ela demanda. Isso é construir um eu ideal. Perguntaram para um menino de 8 anos, o que a maioria das pessoas faz em um encontro, em um primeiro encontro?
E esse menino de 8 anos respondeu: num primeiro encontro, a maioria das pessoas mente uma para outra. E isso é suficiente para marcar um segundo encontro. Isso é espetacular. Por quê? Porque é o eu ideal. Quando você vai para um primeiro encontro com uma gata, você não fala assim, pô, solta o pum fedido que você não faz ideia. Você faz isso. Só se você é do tipo retardado. Não, você põe uma roupa bacana, que você acha que ela vai gostar. Você leva num lugar bacana, que você acha que ela vai gostar. Você tem um papo bacana, que você acha que ela vai gostar. Você está construindo um eu ideal. A gente faz isso a vida inteira. Quando a gente vai fazer entrevista de emprego. Entrevista de emprego é um barato, porque trabalhando como psicanálise e psicologia, você acompanha muito esses processos, né? Senta lá o rapaz para entrevista de emprego. O entrevistador fala assim, uma qualidade sua e um defeito. Aí a qualidade, não, eu sou muito focado, eu quando pego uma coisa para fazer vou até o fim, eu me dedico, eu gosto de trabalhar, essa é a minha maior qualidade. E o defeito? Meu defeito é que eu sou muito sincero. Vai te catar, isso não é defeito, palhaço. Defeito é você falar assim, eu roubo. É assim, não pode deixar a caixa aberta na minha frente, que eu meto a mão. Mexeu comigo o dia que eu tô ruim, eu saio pra briga e só vou pensar depois que já dei 3, 4 socos. Alguém fala isso em entrevista de emprego? Claro que não. O defeito das pessoas é sempre assim, eu sou muito sincero, eu sou muito transparente, eu sou uma pessoa muito determinada. Mas isso é defeito? É, porque às vezes me atrapalha. Vá te catar. Tá falando coisa que não é defeito, tá querendo contar vantagem. Por quê? Porque em entrevista de emprego a gente está construindo um eu ideal. Eu quero ser aceito. Eu quero que gostem de mim. Primeiro encontro, eu quero ser aceito, quero que a pessoa goste de mim. Meus pais, eu quero que eles me amem, eu quero que eles me atendam, então eu me esforço. Só que nesse processo, cedo a gente descobre que para construir esse eu ideal, a gente precisa do chamado objeto ideal. Porque as pessoas costumam gostar de algumas coisas. Então, por exemplo, quando você era criança, você foi lá na casa do seu avô, da sua avó, no Natal, e aí você chegou lá com um sapatinho novo que a sua mãe deu, e assim que você chegou, uma tia sua, daquela bem animadona, falou assim, nossa, que sapato lindo! Você já fez isso com alguma criança? Nossa, cara, que camiseta legal! A criança chega com aquela camisetinha do Corinthians, você fala, nossa, que da hora! Que camiseta bacana! Aí a criança fica toda, não é? Você viu? Aí na outra vez ela chega na festa e fala assim, tio, ó o tênis, ó o meu tênis, tio. Aí você fala, nossa, cara, que tênis da hora, mano! Quem que te deu esse tênis? Foi minha mãe. Nossa, esse tênis é muito legal. Aí ele fica exibindo o tênis. Aí um dia ele vai mostrar uma bicicleta que ele ganhou. Aí um dia ele vai mostrar uma moto que ele comprou. Aí um dia ele vai mostrar a Ferrari que ele está dirigindo. E a gente está sempre adquirindo alguma coisa para mostrar para os outros que a gente tem valor. Porque cedo a gente aprende que para ser um eu ideal a gente tem que estar cercado de objetos ideais. Eu vou agradar mais a menina se eu dirigir um carro bacana. Eu vou agradar mais a menina se eu tiver dinheiro para ir num bom restaurante. Eu vou agradar mais a menina se eu puser no Facebook foto minha em Dubai, em Cancún. Porque se eu botar foto minha em Biporã... Cadê o povo de Biporã? Não vai ser tão legal. Então, assim, você que navega na rede social, é difícil alguém tirar foto da comida que está comendo em casa. Né? Que legal, hoje tem ovo. Né? Não, é no restaurante bacana, né? Se sentindo agradecido, né? Se sentindo agradecido no Vila Fontana. Tem lugar bacana. Que aí a menina olha e fala, nossa, ele pode ir lá.
Que bacana. O amigo olha e fala, nossa, tá podendo, hein, meu? Aí o outro olha e fala, nossa, você é o cara, hein? Você percebe que cedo na vida a gente começa a sentir que as pessoas nos valorizam por aquilo que a gente tem. Então olha como é que esse esquema fica maluco. O eu não pode mais ser só o eu. Ele tem que ser o eu ideal. Porque o outro não vai amar o eu, ele vai amar o eu ideal. Só que o eu ideal não é fácil de construir. Ele precisa ter objeto ideal. Ele precisa estar cercado de um monte de coisas ideais, para que ele possa ser construído de forma ideal. E aí, quando esse esquema está armado, eu tenho o objeto ideal que o outro ama. Com esse objeto ideal, eu me torno mais ideal. Porque eu tenho o objeto ideal que o outro me ama no meu ideal, e assim eu sinto que sou amado no meu eu, embora lá no fundo eu sei que isso não é verdade. Lá no fundo eu sei. Que nem um amigo meu que separou da esposa, já na maturidade, uns 50 e poucos anos, e aí arrumou uma menina nova, uns 20 e poucos anos, e aí levou ela para viajar. Foram viajar no Mercedes que ele tem, num resort espetacular, ficaram uns dias tomando champanhe, comendo em restaurante fino. Aí ele voltou e falou assim, Marcelo, pensa numa mulher apaixonada. Eu falei, cara... Até eu tô apaixonado por você. Você falar para mim que vai me levar no resort, me dar champanhe todo dia, restaurante fino, tô topando, vamos junto. Lá no fundo, ele sabe que o objeto ideal ajuda pra caramba na construção do eu ideal. Que ajuda pra caramba no propósito do eu de sentir-se amado pelo outro. O que tudo isso significa? Que na dinâmica da perda, a primeira perda que eu temo é a perda do objeto ideal. Porque quanto mais o eu ideal é construído na dependência do objeto ideal, tanto mais medo eu tenho de perder o objeto ideal. Então, assim, eu tenho muito medo de não poder pagar esse carro, as prestações que faltam. Porque eu estou construindo meu eu ideal em cima dele. Já pensou que vergonha ter que devolvê-lo por falta de pagamento? O meu eu ideal depende de uma casa ideal. Então, assim, eu tenho que me esforçar para ter a casa ideal e depois eu morro de medo de perder a casa ideal. Porque ela é fundamental na construção do eu ideal. Então, eu começo a valorizar os objetos num nível que outras pessoas não entendem. Rapaz, mas por que você dá tanto valor para isso? Isso é só uma coisa material. É coisa material porque não foi você que lutou anos para conquistar. Cara, é só um emprego, Deus vai te arrumar outro. Não, Deus vai me arrumar outro. Você não sabe o esforço que eu fiz para chegar onde eu cheguei. Veja, a pessoa não saca, mas ela está falando desse jeito, por quê? Porque o esforço de que ela se gaba não é tanto para ter chegado onde chegou, mas para ter chegado onde chegou em nome do que precisava construir. Aí o sujeito que não pode ter aquele padrão de vida, sustenta aquele padrão de vida mesmo sem poder. Porque não é mais uma questão de lógica, não é mais uma questão de possibilidade, não é mais uma questão de gestão, é uma questão de não abrir mão do objeto ideal, porque o objeto ideal é fundamental para o outro me amar. Afinal de contas, é o objeto que o outro ama. Aí é igual um outro cara que eu aconselhei uma vez, falou, rapaz, minha mulher me largou, meus filhos não querem saber de mim, tudo porque agora eu não tenho mais dinheiro. Quando eu tinha dinheiro, estava lá minha mulher, estavam lá meus filhos, agora que eu não tenho mais dinheiro, todo mundo foi embora. Você que é pastor, por que as pessoas são assim? Aí eu olhei para ele e falei assim, irmão, é assim, ó, às vezes é difícil a gente se relacionar com alguém. Mas se ele tem dinheiro,
alguma coisa compensa. Mas aí ele perde o dinheiro. É duro, hein? Eu tô brincando, mas é claro que tem gente que é tão chata que tudo que ela tem é grana. Aí se ela perde isso, o que sobrou? Nada. Pelo menos para as pessoas que estão ao redor, nada. Tem gente que já sacou que o objeto ideal é o que o outro ama. Então ele se agarra àquilo, não pode perder. A primeira perda que eu temo na minha vida é a perda do objeto ideal. Porque vai diminuir o amor do outro por mim. Depois, uma vez perdido o objeto ideal, aí eu temo a perda do eu ideal. Sem o objeto ideal, o eu ideal se sustenta. Sem o carrão, sem as viagens, sem o status, sem isso se sustenta. Aí eu tenho medo de perder o eu ideal. Por quê? Porque eu já não me reconheço atrás dele. É ele que eu invisto, é nele que eu invisto, é ele que eu apresento, é ele que eu quero que as pessoas amem. Então eu tenho medo de perder esse eu ideal. Porque se eu perder o eu ideal, talvez eu perca o amor do outro. Que foi onde toda essa brincadeira começou. No fundo, tudo isso começou porque eu queria ser amado pelo outro. E aí, perdendo o outro, o meu eu se apaga. E antes eu pudesse perdê-lo, mas eu não posso. O eu nunca perco. Eu fico com ele decepcionado, deprimido. Por isso que a pessoa entra em depressão. O que é a depressão nesse caso aqui? É o eu que sentiu que perdeu o objeto ideal, o eu ideal e por causa disso o amor do outro. E agora se sente obrigado a conviver consigo mesmo numa relação que ele já não desejava. O Sigmund Freud falava assim, quando o eu já não tem para onde dirigir a sua energia libidinal, a sua energia vital, e acaba dirigindo isso para si mesmo, ele deprime, entra num estado de melancolia, porque isso vira uma espécie de redemoinho emocional. Uma coisa de eu queria ter o eu ideal, eu queria ter o objeto ideal, eu queria ter o outro me amando, mas tudo que eu tenho é eu mesmo e de mim mesmo eu não gosto. O problema dessa dinâmica da perda é essa, que quando você perde o objeto ideal, com ele desmorona o eu ideal. Com o desmoronamento do eu ideal, você sente que o amor do outro desmorona junto. Porque às vezes o outro até te ama, mas você passa a não acreditar. Já percebeu isso? A sua esposa fala assim, bem, nós já tivemos na merda antes, com todo respeito ao pessoal que está assistindo ao vivo. Nós já tivemos na desgraceira antes. Eu vou estar com você do mesmo jeito. Aí você responde assim, vai nada. Porque eu não vou mais conseguir dar o padrão que você tinha. Eu não vou mais conseguir fazer não sei o quê. Não, bem, você acha que eu estou com você por causa disso? Quando você não tinha nada. Mas agora é diferente, quem acostuma com a coisa boa, para deixar é difícil. O que você está tentando dizer para essa pessoa? Eu não acredito que você é capaz de me amar sem que eu seja o ideal que eu me esforcei a vida inteira para construir. Eu não aceito que você me ame de verdade. Então eu determino que você não me ama. E que é só uma questão de tempo para você provar isso. Tudo que eu tenho é um eu, esvaziado, apagado, sem sentido, sem vida, sem vigor. Mas como eu não posso abrir mão dele, com ele eu tenho que conviver. E quando eu digo não posso abrir mão dele, tem pessoas que acreditam que podem. O que elas fazem? Se matam. Porque é o estágio de depressão mais profundo. Quando você sente que sobrou você e você. E você não gosta de você. E aí você atenta contra você. Para deixar de ter que suportar você. Entendeu? Isso aqui está acontecendo hoje, gente. Com amigos nossos. Se não está acontecendo com alguém aqui dentro.
Por quê? Porque a gente depositou nesse tal do objeto ideal todas as nossas fichas. Não, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Não, eu vou ser alguém na vida. Você já ouviu alguém falar que vai ser alguém na vida? Você já é alguém na vida. Todo mundo é alguém. Você que está aqui, você é alguém. Tem uma música na igreja que a gente canta e fala assim, você é alguém. Olha que coisa linda. Que às vezes precisa lembrar uma pessoa que ela é uma pessoa. Porque ela esquece que ela é uma pessoa. Às vezes o pai dizia isso pra gente. Você tem que ser alguém na vida. Se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida. Se você não fizer por merecer, você não vai ser ninguém na vida. Não, porque eu vou ser alguém na vida. Eu vou ser alguém. Eu vou provar que eu sou alguém. Aposta todas as fichas no objeto ideal. O objeto ideal se perde, o eu ideal entra em colapso. O eu ideal se perde, o amor do outro é questionado. O amor do outro é questionado, o eu se ressente de si mesmo. Ah, como eu queria ser o que eu não sou. E aí é onde eu perco a alegria de mim. Quais são os sintomas dessa dinâmica da perda na nossa vida? O primeiro, mais grave, que a gente reconhece que esse processo está em andamento, é os ciúmes. Não vou perguntar se tem gente ciumenta aqui, porque nunca tem. O que é o ciúmes? O ciúmes é esse fantasma da perda, assombrando a gente o tempo todo. Então eu tenho ciúmes do objeto ideal? Tenho. Eu tenho ciúmes em relação ao eu ideal? Tenho. E tenho ciúmes em relação ao outro, que eu quero que me ame. Eu tenho ciúmes. O que é ciúme? Ciúme é a sensação de que aquilo que se tornou importante para mim, para eu conseguir o que eu tanto quero, está sob risco. Ciúmes é a sensação de que alguém a qualquer momento pode tomar de mim o que eu me esforcei tanto para ter. Eu posso ter ciúme do objeto. Por quê? Porque tem alguém lá de olho no que é meu. No trabalho, por exemplo. Ah, tem um cara de olho no meu lugar, não posso deixar não. Onde já se viu? Está querendo tomar meu lugar? Ah, vai te catar. Não, aqui não. Aí eu abraço aquilo com todas as minhas forças, por quê? Porque tem um rival querendo tomar de mim. Ciúmes do eu ideal. Quando alguém se aproxima demais, quando alguém começa a querer saber a verdade sobre mim, eu começo a afastar essa pessoa. Por quê? Porque eu não quero que ela desconstrua o meu eu ideal. E ciúme em relação ao outro. Por quê? Porque o amor do outro é o que eu quero. Não quero que ele deixe de me amar. E se eu não quero que ele deixe de me amar, eu tenho ciúme quando alguém se aproxima. Caso da esposa, da namorada, da paquera, da mulher amada. Ciúme. O ciúme normal é a sensação de que de repente pode chegar um outro com um eu ainda mais ideal que a conquiste, que a convença de que ele é uma opção melhor. Porque tem uma coisa sobre essa dinâmica da perda que é o seguinte, quanto mais você aposta no objeto, mais você teme alguém que tem mais objeto que você. Então, se eu apostei no carro, é duro chegar um outro com um carro melhor. Se eu apostei na viagem, é duro o outro ir para um lugar melhor. Se eu apostei na roupa, é duro o outro ter uma roupa mais legal. Se eu apostei na posição social, é duro quando o outro tem uma posição mais elevada. Se eu apostei em alguma coisa que o outro tem mais ou melhor do que eu já entro em crise. Então, por exemplo, você está lá com a sua mulher num restaurante. Aí entra um sujeito lá bem apessoado, porque às vezes a gente aposta até na questão física. Porque a beleza física pode ser um objeto ideal.
Eu sou bonito, minha mãe sempre falou que eu sou bonito. Então por que não vão gostar de mim? Eu sou bonito. Sabe a mãe que fala assim, todo mundo gosta de você, você é lindo. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Tem gente linda que a gente odeia, porque é arrogante, é chata. Mas a gente foi convencido que a beleza atrai o amor das pessoas. Aí você está lá, todo arrumadão, bonitão, fez uma academia, tá todo perfumado. Mas aí entra no restaurante um cara 10 vezes mais bonito que você. Aí a sua esposa dá aquela olhada rápida, porque homem e mulher olham diferente, você sabe disso, né? A mulher é rápida. A mulher, ela está comendo, ela faz assim, ó. E ela já sacou o cara, já sacou tudo, já entendeu quem que ele é e já sabe que ele é melhor que você. Agora, homem não. Homem quando vai... Nossa Senhora! Ô louco! Homem é discreto, né? Aí o cara entra, o ciumento é aquele que apostou no objeto ideal, todas as fichas. Ele já começa a questionar. O que você está olhando? Porque o cara é bonitão, é isso? É porque ele chegou naquele carro? Você pensa que eu não vi que carro que ele chegou? Quem viu foi você, entendeu? Porque quem está apostando todas as fichas no objeto ideal é você. Só que, como é ruim admitir que você fez isso, você faz o que a psicanálise chama de projeção. Coloca no outro aquilo que está em você. Sabe quando você é desonesto e coloca no outro a desonestidade? Ladrão safado. Tá querendo roubar o que eu levei anos para roubar. Quando a gente põe as fichas no objeto, a gente fica ciumento. Por quê? Porque qualquer um que chega de posse de um objeto em pé de igualdade ou superior, a gente já se sente intimidado. E aí a gente começa a agredir o outro. Por quê? Porque projeta nele esse sentimento que está em nós. Você está mais interessada nele porque ele tem um objeto de desejo mais interessante do que o meu. Não, não é nada disso, que não estou olhando nada. Bem, para com isso, eu não fiz nada. Ele que veio conversar comigo, eu só fui simpática. E o cara vai ficando descontrolado. Por quê? Porque ele não está mais investindo no relacionamento. O cara ciumento, quando ele começa a brigar com a mulher, não é mais sobre o relacionamento dele com ela. É sobre o quanto ele se sentiu intimidado pelo outro que parece ter um objeto ideal mais interessante do que o dele. Então, como ele não pode ir lá agredir o outro, não faz sentido, ele agride aquele que ele acha que julga isso. No futebol não é assim? A gente não briga com o juiz? O juiz marca a falta para outro time. Ah, seu ladrão! Desgraçado, tá roubando. Tudo é falta para eles, para nós não marca nada. Por quê? Porque é da nossa natureza... Ao invés de disputar contra o outro, que a gente sente que é superior, disputar contra quem julga. Os times que mais reclamam da arbitragem são sempre os que estão perdendo. Quem é que mais reclama da arbitragem? Não é quem está perdendo? Aí eu transformo a minha mulher numa espécie de juiz, me sinto intimidado e em desvantagem na disputa com o outro e desconto toda essa minha raiva nela. Só que o que eu não percebo é que ela não está na posição de juiz, ela está comigo, ela me ama, ela me escolheu. E vamos falar a verdade, aquele piti que eu estou dando, aquela cena que eu estou fazendo não está me ajudando. Não está me ajudando. Mas eu estou fazendo por quê? Porque eu apostei todas as fichas no objeto ideal. Eu não consigo mais crer num amor entre duas pessoas, eu só creio no amor passando pelo objeto. E se o amor passa pelo objeto, quem tem mais objeto ganha de mim nessa disputa. Então eu temo todo mundo que se aproxima. Eu começo a saber quem que é ele, com quem que você estava falando, o que está acontecendo, por que é isso. E quanto mais cresce o ciúme, mais eu fico agressivo. É a dinâmica da perda na minha vida, eu estou sentindo que está desmoronando. E aí chega ao ponto de uma pessoa que não aceita a perda, até mesmo matar outra. Sabe aquela coisa, não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Porque aí qual que é o objeto ideal? É a arma. Quando os objetos ideais de conquista desmoronam, o objeto ideal é aquele que acaba com a disputa, porque
põe fim no objeto da disputa. Por que você acha que tem tanto cara matando a mulher nos nossos dias de forma tão indiscriminada, a gente vê na televisão todo dia? E pensa que qualquer um de nós está isento de fazer uma maluquice? Se não curar essa dinâmica da perda na nossa vida, não resolve. Agora, esse é o primeiro tipo de ciúme, sabia? O ciúme pela aproximação de um rival com mais condições do que eu me sinto. O segundo tipo de ciúme, que não é o ciúme normal, mas é o ciúme projetado, é aquele ciúme em que eu atribuo ao outro uma infidelidade que é minha. Sabia disso? Os homens mais ciumentos que eu conheci no gabinete pastoral eram os mais traidores. Toda vez que eu estou conversando com um casal e o cara é muito ciumento, eu chamo ele para uma conversa sozinho. O que está acontecendo? Fala a verdade. Não, é que eu sou ciumento mesmo. Não. Você está traindo ela. Eu só não sei ainda como, com quem, por quê. Não estou. Tá sim. Abre o jogo que eu já estou sacando. Entendeu? Por quê? Porque quando você sabe o caminho, você tem medo que o outro também saiba. Quando você esconde dinheiro, porque você escondeu dinheiro já em casa, escondeu não? Todo mundo já escondeu dinheiro em algum lugar na casa. Toda vez que você esconde dinheiro em algum lugar, você fica incomodado e inquieto. Por quê? Porque agora que você sabe que ali tem um esconderijo, você pressupõe que todo mundo vai saber. Você acha um vãozinho ali no rodapé e põe ali uma notinha de 100? Não que na minha casa tenha isso, tá? Você põe lá a notinha de 100 no rodapé, pronto, qualquer um que chega perto do rodapé, você fala, ixi, ele está sacando que tem um dinheiro lá. Ele vai achar. Ih, meu Deus, ele vai achar. Nossa, ele vai achar. Vou perder esse dinheiro. Não pode. Por quê? Porque quando a gente sabe um caminho, a gente tem pavor de que o outro também saiba. Por isso o traidor é sempre desconfiado. Gente ingênua é gente que está de boa na vida. Eu sou seu amigo, gosto de você. Eu não tenho crise. Não, tudo bem. Você fala para mim assim, não vou lá na sua casa porque eu estou com uma gripe aqui. Beleza. A gente combina outra hora. Agora, se você é do tipo mentiroso, traidor, se eu ligo para você e falo assim, cara, eu não vou aí, desliga e fala, pô, o que esse cara tá armando, hein? Gripe. Ele ia deixar de vir aqui por causa de uma gripe? Isso aí tem coisa, eles vão sair tudo junto e me deixar de fora. É assim que funciona. Quanto mais uma pessoa arma, tanto mais ela se sente vítima de armação. Mas aí Freud fala que tem um terceiro tipo de ciúme, mas esse eu não vou detalhar. É só para encher o seu saco. O Freud fala assim, que tem um tipo de ciúme que é assim, eu tô com ela, ele olha para ela, eu fico com ciúme, mas eu não tô com ciúme dela, eu tô com ciúme do fato dele ter olhado para ela e não para mim. Mas aí você já entendeu, não vou me delongar. Qual que é o outro lado dessa moeda? A inveja. O outro lado da moeda chamada ciúmes, por isso eu estou usando moedas aqui, é a tal da inveja. Por quê? Porque o ciúme é a sensação de que o que eu tenho está em risco por causa da aproximação de um outro com potencial para me tomar. A inveja é a sensação de que o que eu preciso está na mão do outro. E eu precisava ter condições de tomar dele. É o outro lado da moeda, é a volta. Por isso, todo ciumento também é um invejoso. Então, assim, eu não gosto que mexe no meu carro, que chega perto, que dirige, eu não dou para o manobrista, ninguém toca no meu carro, meus filhos têm que ficar 1 metro de distância, minha mulher, então, eu tenho uma liminar na justiça com ordem de afastamento. Meu carro é meu carro, ninguém mexe. Mas eu tenho uma inveja do carro dos outros, quando o carro é melhor que o meu, que é só Deus para cuidar de mim. Aí um outro compra um carro legal, ao invés de eu falar, cara, parabéns, carro bacana, eu fico com a inveja, tomara que bata. Entendeu? Você já teve amigo que você chegou com um carro novo e o cara 2 semanas depois trocou dele por um igual ao seu? Acontece raramente, né? Você tinha um Voyage, o cara tinha um Jetta.
Aí você guardou um dinheirinho e tal, foi lá e comprou um Passat. Aí o cara que estava com Jetta novo foi lá e já trocou por um Passat. Com um negocinho a mais seu. O seu não tem banco de couro, dele tem. O seu não tem teto solar, dele tem. O seu não tem uma roda lá, não sei o que, o dele tem. Aí você faz esquisito, né? Foi só eu comprar, o cara comprou. Não tem aquela criança que você chega com uma bola e a criança olha, vai em casa e busca uma melhor? Você chega com um tênis, ela vai em casa e troca, põe um tênis melhor. O outro lado dos ciúmes é a inveja. Por quê? Porque eu não consigo ver o objeto ideal na mão do outro. O ciúme faz com que eu veja o outro como um potencial ladrão do meu objeto ideal. E a inveja faz com que eu deseje tirar o objeto ideal da mão do outro. Por causa do objeto? Não. Esse é o erro quando a gente fala sobre inveja. Ninguém quer o objeto em si. Você entendeu isso? O objeto serve para quê? Para o eu. E o eu serve para quê? Para o outro amar. E o outro me amando, eu vou ter o quê? Felicidade. Então por que eu quero esse carrão? Por causa do carrão? Vamos falar a verdade? Leva a gente em todo lugar igual ao outro. Você já foi ultrapassado com o seu carro nota 10 na estrada por um golzinho de firma? Porque nada corre mais rápido que um golzinho de firma. Se é de marca de cerveja, então, você não adianta nem competir. O cara vem que... Você fala, desgraçado. Aí você tenta pegar e não pega. Carro é o seguinte, leva em tudo que é lugar. A não ser que o carro seja podre. Sabe o seu avô que tinha um Fusquinha e ficou com aquele Fusquinha a vida inteira? Uma Brasília. Esses dias eu estava numa cidade com um sujeito que estava me ciceroneando, ele tinha uma TL. Mas ó, pensa numa TL bacana. Verdinha, toda conservada, os pneuzinhos do jeito que era original. Pensa num carrinho bacana, um orgulho daquela TL. Leva ele em todo lugar igual a BMW sua. Não na mesma velocidade, mas nem com o mesmo ar-condicionado. Eu estou brincando, mas assim, objeto por objeto, as diferenças são muito pequenas. Então assim, não faz muito sentido eu deixar de viver para ficar olhando o objeto ideal que está na mão do outro. É que não é o objeto. O objeto favorece o eu ideal, e o eu ideal consegue o amor, e o amor faz felicidade. Então, se o outro tem um objeto melhor que o meu, eu tenho inveja não do objeto, mas do quanto ele está mais próximo do que eu do caminho da felicidade. Em outras palavras, eu não invejo o que você tem, eu invejo o quanto você me parece feliz por ter o que tem. E aí eu acho que se eu tiver o que você tem, eu seria tão feliz quanto você. E isso nem quer dizer que você seja feliz. Porque eu já tive inveja e você já teve inveja de gente que a gente acha que é feliz, mas não é. Estava andando um dia com a minha mulher na praia e eu amo praia, ela também ama praia, a gente gosta muito de praia. Aí estamos chegando lá no finalzinho da praia, está vindo um casalzinho. E a gente foi o caminho inteiro falando, nossa, você viu essas casas? Já pensou morar numa casa dessa? Aí o casal que está vindo, puxa papo, vocês são de onde? Somos lá do norte do Paraná, tal. E vocês? Ah, a gente mora aqui na cidade mesmo. Onde? Eu falo, naquela casa ali. Ó. Não. Tchau, tchau, tchau. Fomos embora, passar da raiva. Falei assim, nossa, deve ser legal, né? Cristiane falou assim, ou não. Porque a gente acha que eles são felizes por morar aqui. Pode ser que eles não sejam. Pode ser que esse cara esteja pensando em separar dela, que ela esteja pensando em separar dele, que eles só durmam com base em medicamento. Quem sabe? Quem que sabe? Eu não sei, você sabe. Então, a minha inveja pode ser equivocada. Eu realmente acredito que o dia que eu tiver isso que o sujeito tem, eu vou ser feliz como eu acho que ele é. Aí um dia eu alcanço e não sou feliz e descubro que ele também não é. E aí é onde você vê muita gente podre de rica que está com o mesmo eu esvaziado, sombrio, cinzento que você não imaginava.
Como é que a gente lida com isso? Passos. Primeiro, ao invés de eu ideal, objeto ideal, você precisa de Deus. Entre você e o outro, não é necessário um eu ideal, nem um objeto ideal. Deus. Por quê? Porque aí você vai amar a Deus e ser amado por Ele. Qual que é a prova do amor de Deus? Cristo. Quando você ama Deus e é amado por Ele, você ama o outro com o amor que vem de Deus. Teme perdê-lo? Não. Porque se for do agrado de Deus que o outro ame você, o outro vai amar você. E se por alguma razão Deus permitir que o outro vá embora, Ele vai continuar cuidando de você. Você nunca mais será refém do outro novamente. E se o outro morrer, que é um medo que a gente tem? Amor e esperança. Porque a gente sabe que um dia estaremos juntos na presença de Deus. Essa é a esperança que não nos deixa nem ciumentos nem invejosos. Que tudo está sob controle, o controle de Deus. Frase para terminar, que eu já passei do horário. Agostinho de Hipona, frase sensacional. De tal modo se ama que a consciência humana se julga culpada se não ama o que a ama, ou se não retribui amor com amor, procurando na pessoa do amigo apenas o sinal exterior de sua benevolência. Construção do eu ideal. Daqui o pranto do luto quando morre um amigo. As trevas de dores, as lágrimas que inundam o coração quando a doçura se transforma em angústia, e a morte dos que morrem na morte dos que vivem. Bem-aventurado o que te ama, Senhor, e ama ao amigo em ti e ao inimigo por amor a ti. Só não perde o amigo quem tem a todos por amigos naquele que nunca se perde. O que quer que você tenha em Deus, nenhum rival pode te tomar e você não precisa de nada mais além disso. Vamos ficar em pé e vamos orar? Passei bastante do horário, peço que você me desculpe. Feche seus olhos e eu queria te desafiar muito rapidamente a pensar o que é que você ama nessa vida e você tem medo de perder. Um objeto, um ideal, uma outra pessoa. Que tal você entregar isso nas mãos de Deus? E dizer, Senhor, eu não quero mais ter medo, não quero mais ter ciúmes, não quero mais ter inveja, não quero mais ter a ansiedade da perda. Porque eu quero crer e confiar que o que eu tenho está seguro nas tuas mãos. Pai, eu oro por mim, pelos meus irmãos aqui, porque nós precisamos de calma para o nosso coração. Num mundo em que o tempo todo a gente ganha e perde, nós não queremos ser reféns do medo de perder, da ansiedade da perda. O nosso eu não está em jogo. Nós não somos amados porque somos ideais, nem porque temos o objeto ideal. Nós somos amados porque o Senhor nos dá valor. E eu te peço que cada um aqui tenha consciência disso, para ter a sua ansiedade debelada, vencida. É a minha oração em nome de Cristo, que nos amou e deu a sua vida por nós, e nós vamos celebrar isso na Páscoa. Que ninguém se esqueça dessa verdade. É a minha oração no nome dele. Amém. Amém. Valeu, gente. Deus abençoe. E até terça que vem, se Deus quiser. Valeu. Valeu, irmão. Deus abençoe. Deus